É o orgulho de ser bolsonarista. O que está por Eu trás só não sei, dessa fala? escuta, mas ser bolsonarista é isso aí? É o que ele disse, né? Então, porque é SUS, que eu me lembre, o Paulo Guedes, pouco antes da eclosão, tinha começado o negócio da Covid e ele falou do SUS, dos vouchers do SUS. Eu lembro disso claramente. Tem vídeo, tem áudio disso. Ele falou de voucher, dá um voucher. E aí ele até disse, se o cara quiser ir pro Einstein, ele vai. Era a ideia que ele tinha do SUS, não é? Como é que é, Tarcísio? Ser bolsonarista é fazer a transição energética? Com quem? Com o Ricardo Salles? É a transição energética com o Ricardo Salles? Vamos deixar passar a boiada? É isso que é ser bolsonarista? É ser conservador? O que é ser conservador? O que o Tarcísio entende por ser conservador? O Chesterton era conservador, né? Católico. Conservador. Conservador, que eu entendo, é um conservador de instituições. O bolsonarismo é um conservador de instituições? Ou o bolsonarismo é disruptivo? É que o Tarcísio está no meio em que ele não vai ser duramente questionado, com conceitos de fundo, né? E como há esse esforço para construir um Tarcísio é, moderado, e o centro, isso que se diz centro, precisa desesperadamente desse nome, né? Porque, veja só, olha só, não, eu vou, minha querida Fabiola, vou apontar para você agora a existência de uma espécie assim, eu não sei se é de buraco negro ou de uma grande ausência, de um grande nada, assim, entendeu? Que nem num trecho, numa passagem do filme Amarcord do Fellini, quando o velhinho fica perdido na neblina, né? E ele fala que a morte deve ser aquilo, né? Tudo branco, assim, tá? Nada, né? Fabiola. Cadê o centro no Brasil? Cadê o candidato de centro? Esse Godot que fica todo mundo esperando, né? Esse Dom Sebastião que todo mundo acha que vai surgir da poeira, voltando da guerra de Alcácer Quibir, para ser o centro. Quem? Eduardo Leite? A gente está vendo lá como é que está a coisa. Ele não tem culpa da chuva, mas é responsável pelas medidas que tomou na área ambiental e pelas como está. Quem é ele? Quem? Quem? Vem de onde? Esse candidato que o jornalismo econômico quer que vá aplicar todas as medidas desses grupos de empresários que ficam se reunindo. As empresas devem estar indo super bem, porque o que eles fazem de reunião é uma coisa fabulosa, né? Quem? Não tem. Tem Bolsonaro inelegível, extrema-direita. Qual é o temor que esses grupos de centro têm? Que se Tarcísio adota a agenda completamente bolsonarista, na hora H, por mais que haja esse esforço para detonar o governo, na hora H ele perca para o Lula, porque determinadas agendas ali ficam complicadas. Agora, ele também não pode dizer que ele não é bolsonarista, porque senão ele começa a apanhar do próprio bolsonarismo. Aliás, ele está um pouco apanhando. Esse negócio, eu sou bolsonarista, é porque ele apanhou do Silas Malafaia, ele apanhou da própria Michele, porque eles querem que o Tarcísio diga que o candidato é Bolsonaro e que Bolsonaro estará elegível em 2026. E Bolsonaro não estará elegível em 2026. Ponto. Não há a menor chance disso acontecer, não é? Mas, de algum modo, se alimenta essa mística.
Ao mesmo tempo que se alimenta essa mística, então, e aí então o Tarcísio tomou essa porrada e tem que falar, eu sou bolsonarista. Aí ele disse que para ele, bolsonarismo é isso aí que ele falou. Não, mas isso não é bolsonarismo. Isso seria um candidato liberal. Ele falou, por um acaso, que ele é contra a vacina aí, quando ele se definiu como bolsonarista ou não? Não falou. Ele falou sobre a questão da ciência aí, quando ele foi bolsonarista. Ele falou sobre a tentativa do bolsonarismo de regular a vida privada das pessoas segundo seus próprios valores? Não falou, né? Ele falou que ser bolsonarista é na segurança pública. Bom, se bem que isso ele está fazendo em São Paulo, né? O Derrite está fazendo por ele. Resolver as coisas na porrada. Por outro lado, ele é Bolsonaro, ele tem a estreiteza intelectual do Bolsonaro? Não tem. Todo mundo sabe. Ele é mais. Vamos lá, uma palavrinha que às vezes a gente usa muito. Uma palavrinha que às vezes. Uma palavrinha que a gente usa muito pouco. Porque a gente acaba substituindo por outras que têm um apelo mais ideológico. Ele é mais inteligente do que o Bolsonaro? É. Mais informado do que o Bolsonaro? É. Consegue conversar com mais gente do que o Bolsonaro? Consegue. Hã? Porque lá sim há uma estreiteza. Agora, ele diz: não, mas isso é ser bolsonarista. Só que eu sou bolsonarista que vai a um evento de uma corretora e diz: Dilma é uma pessoa decente, sempre me dei muito bem com ela, ela foi ótima comigo e não sei o quê. E gosto muito dela. Demonstrando, então, que é um homem sem preconceitos, né? Ele está construindo a candidatura dele. Isso incomoda, de algum modo, os bolsonaristas, incomoda, porque ele também não, como se diz lá em dois quadros, ele também não apeia, né? Quer dizer, ele não desce do cavalo bolsonarista, mas também não cumpre estritamente o figurino, né? Do cavaleiro bolsonarista. Então ele fica transitando aí nessa zona de ambiguidade. Para essa turma de direita que se diz centro em busca de um nome, ele parece bom, porque diz, não, ele não é bolsonarista. Ele está falando isso, e eu já ouvi isso, né? Um cara me disse, não, ele fala que ele é bolsonarista, ele está falando isso só para o Bolsonaro não incomodar, né? Ou seja, ele é nosso homem, né? Como estratégia, vamos ver. Eu só acho que esse centro, essa direita que não se quer bolsonarista, eu só acho que antecipou demais o jogo, está antecipando demais o jogo, né? Assim como tem declarado precocemente o fim do governo Lula, a gente vê isso o tempo todo nas colunas. Acabou, não tem mais governo Lula, agora são 2 anos e meio só de perdição, né? E o Tarcísio é o cara, né? É ele, né? Agora, vamos ver, né? Tem um tempo pela frente aí. Agora, sou bolsonarista. Isso aí que ele falou não é ser bolsonarista. Isso que ele falou é ser uma direita democrática, né? Ser bolsonarista é outra coisa, né? Mas ele não pode se dizer não bolsonarista também, né? Porque de resto ele é mesmo. Só que o bolsonarismo. A melhor é a conclusão. Porque o bolsonarismo não é isso que ele falou. Isso daí é o bolsonarismo para seminário, para bater papo com jornalista e empresário, né? Em que é tudo assim, tudo. Ah, parecer tal, grande pensador. E há o esforço sempre de torná-lo um grande pensador. Hum? Agora, ele é mais inteligente que o Bolsonaro, ele é mais capaz que o Bolsonaro, ele é mais tolerante do que o A Bolsonaro. Sônia fala aqui, estrategista. A Sônia de Souza. Em certa medida, sim, né? Em certa medida.